Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a segunda parte sobre o dinheiro, que é uma coisa assim fabulosa que acaba nos trazendo felicidade e ao mesmo tempo preocupação. O dinheiro está sempre associado a esses parâmetros muito interessantes e eu volto a afirmar que o dinheiro é a matrix, uma matrix que se faz necessário para o despertar do ser. E eu citei também no primeiro vídeo a relação de que existem mundos mais evoluídos onde foi desinstituído a utilização do dinheiro. E falei que o dinheiro ele tem uma proporção funcional de desenvolvimento até um certo parâmetro. Depois, quando ele chega naquele ponto, ele começa a estagnar a criatura, o ser. Porque ele começa a colocar as pessoas em um ponto que ele acha que é especial. Ele acha que ele é merecedor, ele acha que os outros não merecem ou merecem menos que ele. Então, muito cuidado com esses parâmetros e colocações, porque temos que voltar para um processo de realidade total, principalmente do desenvolvimento espiritual. É difícil, é complicado estar falando de espiritualidade quando se o dinheiro é tão real, é tão gritante, é difícil. Como superar esse processo? Através de um processo de alta reflexão, principalmente. Você pode perceber que há cerca de 2000 anos atrás, o Cristo, o Iluminado, ele veio aqui, conviveu com toda a sociedade, teve o suficiente apenas e partiu. Não comprou posses, não acumulou riquezas e foi embora. Porque a relação do homem com a matéria é justamente que a matéria o sirva a certos propósitos. E depois ela pode ser descartada, porque o próprio universo vai fazer essa reciclagem. Eu vou colocar dois pontos de vista muito curiosos para que vocês possam ter um ponto de reflexão a respeito disso. Vamos imaginar que você esteja sozinho na Terra. Você sozinho na Terra. E aí você pode escolher o melhor carro na concessionária. Você pode, num sistema imobiliário, comprar a casa mais cara do planeta. Ir lá e morar nessa casa e ter esse carro mais caro. Qual seria a graça se você tivesse tudo isso e não teria ninguém para mostrar? E vamos supor que tenha mais uma pessoa no mundo que também tem os mesmos privilégios que você. Qual seria a graça dele ter uma casa bonita, você uma casa bonita, ele o melhor carro do mundo e você o melhor carro do mundo? Não teria graça nenhuma. Então, o que nos faz e que nos arremete para o processo da vaidade é os olhares que estão sobre você. São os holofotes que vão ficar sobre você. E isso faz você sentir uma pessoa especial. E é por isso que os grandes artistas e os famosos acabam entrando em um processo de depressão. E que o dinheiro e a fama não são suficientes. Por quê? Porque é o seguinte: embora você tenha toda a atenção da mídia, embora você tenha uma situação confortável financeira, profissional, garantida e assegurada, muitos milhões de dólares guardados na sua conta, falta o elemento primordial da essência, que nós chamamos de valores humanos. Os valores humanos, elas só podem ser demonstradas e realmente desfrutadas quando elas são verdadeiras. Porque quando você tem muito dinheiro, é fácil você fazer um churrasco e aparecer até gente que você não conhece no quintal de sua casa. Mas quando você tem ideias, conhecimentos, posições, éticas, morais e uma conduta reta, vão aparecer aquelas pessoas que estão em busca do verdadeiro sentido e da essência da vida, provocando verdadeiros sentimentos realistas de admiração pela sua pessoa. Não pela carne ou pelo churrasco ou pela bebida que você está servindo. Não, eles estão ali até com um simples copo, uma xícara de café. Você pode reunir grande quantidade de pessoas com um ideal. O respeito e a admiração, ela faz pela sua grandeza, pelo que você fala e pelo que você é. Essa foi a essência fundamental para até hoje, depois de 2000 anos, nós estarmos falando de Jesus Cristo. Porque ele mostrou isso para a gente. Só que nós esquecemos. Nós somos muito frágeis, que nós esquecemos as verdadeiras essências, que são os valores humanos, o respeito pelo próximo.
Esta criatura vem à Terra e nos mostra que a verdadeira essência da vida não está no ter para ser, mas nós continuamos acreditando na prosperidade, que isso e aquilo, eu mereço melhor, isso e aquilo, e aí vem outras pessoas fortalecendo, utilizando a física quântica, porque você não compreende que determinadas situações elas nos colocam ali para o crescimento. É louvável as pessoas ajudarem as outras, eu não sou contra ajudar as outras pessoas, mas desde quando coloque dentro de um ponto de realidade que ali não acaba o processo. É um processo temporário de conforto e de equilíbrio, porque no universo o único elemento mais estável que eu conheço é o ferro. E para o elemento ferro entrar no seu processo de criação, ele tem que provocar a estagnação de uma estrela ou a morte de uma estrela. Ele tem que provocar a morte de uma estrela para se tornar estável. Então eu falo para vocês, criaturas em um processo de desenvolvimento, elas não podem ter estabilidade também, porque ela está em processo constante de desenvolvimento. Novas ideias, novos conceitos irão sempre surgir, impulsionando ela para novos desafios. E os desafios nós interpretamos como problemas. Porque nós estamos acomodados em um processo em que acha que casa, carro, dinheiro, isso e aquilo, que é o verdadeiro sentido da vida. Não é. É o processo de crescimento. E o processo de crescimento, juntamente com o conforto da realidade de que ter o mínimo suficiente para eu viver, vai me condicionar nesse processo mais rápido. Então o despertar da Matrix, ela não é tão simples como a gente pensa. Ela não é tão fácil como se pensa. Ou como apresentado no filme, né? 2 comprimidos. Um você pode despertar para a realidade, dura e cruel, e a outra você vai permanecer na ilusão. Então o que acontece justamente é que essas pessoas, quando nós vemos grandes artistas, Elvis Presley, caindo no mundo das drogas, não vou citar mais outros artistas aqui, por questões éticas, o cara tinha tudo, por que ele foi recorrer às drogas? Nós temos vários exemplos, né? De pessoas que chegam à fama, à fortuna e à riqueza e de repente está ali, sendo suprida, porque as verdadeiras emoções e sentimentos que eles não conquistaram, porque muitas portas se abrem, mas não para os valores humanos. Os valores humanos são as pessoas realmente que gostam de você, que acreditam em você e querem estar ao seu lado, independente se você tem ou não dinheiro. Esse é o verdadeiro sentimento humano que nós devemos desenvolver com nossos filhos, com nossos pais. É o respeito. Mesmo se papai ou mamãe não tiver dinheiro, eu estarei ali do lado deles. Mesmo que a minha esposa esteja desempregada, eu estarei do lado dela. Porque mais importante que o dinheiro é a consideração que eu tenho pela pessoa. Então nunca se esqueça de uma coisa: a grandeza de uma pessoa se mede na saudade que ela vai deixar em nossos corações. A grandeza de uma pessoa se mede pela saudade que ela vai deixar em nossos corações. Se você vai partir e não vai deixar saudades nos corações das pessoas, é porque você não foi importante para elas. Eu costumo dizer muito essas coisas para aqueles que estão tão próximos a mim e ao mesmo tempo estão tão distantes. Dizem que os melhores exemplos nós tiramos de nossa família, que é o nosso primeiro contato social, depois que nós saímos do ventre de nossas mães. Olhe para uma criança. Olhe para uma criança. É tão fácil fazer uma criança ser feliz. Sabe por quê? Porque ela não está contaminada ainda pela Matrix. Ela não sabe, ou não colocaram dentro de sua cabeça, que é importante ser isso, aquilo, ter isto, viajar para ali, para colar. Ela não tem isso em sua mente. O simples fato de estar ali tendo contato, de andar, de se comunicar com as pessoas, já a torna feliz. A criança, ela tem a verdadeira essência do espírito, que não depende do dinheiro para ser feliz. Para se fazer uma criança feliz, basta dar uma folha de papel esses dias
Alguns anos atrás saiu um vídeo muito interessante em que o pai rasgava a folha de papel e a criança dava risadas. Dava risadas porque uma folha sendo rasgada. Então a essência da vida, a felicidade, ela está tão próxima e ao mesmo tempo está tão longe, porque nós somos contaminados com crenças, né? Crenças que nos rotula a um conceito de que nós não somos felizes e que para nós sermos felizes temos que ter isso, aquilo e acolá, né? E o exemplo foi nos trazido há 2000 anos atrás e continuamos ainda acreditando, batendo a cabeça. E as guerras são geradas justamente por isso. Só para vocês terem ideia, César, quando ele invadiu a antiga do povo celta, ele chegou a matar de fome 2 milhões de celtas para apossar das minas de ouro. Os celtas tinham grande habilidade de trabalhar e extrair o ouro. E os romanos precisavam desse material para financiar os seus exércitos. Para que financiar mais exércitos? Porque quando você financia exércitos, você invade mais territórios. E se você invadir mais territórios, você se aposta das riquezas. E através dessas riquezas, elas vêm para onde? Para Roma. Então todas as áreas territoriais que é conquistadas, elas acabam sendo sugadas e drenadas, todas as suas riquezas, para um local central que seria Roma. E através dessa riqueza, nós vamos gerar o quê? O conforto. Então vamos construir banhos públicos com sauna, água quente. Vamos ter mais tempo para nos confraternizar com roupas tecidas com linho, seda chinesa. O vinho que é importado da Grécia. Então, através do dinheiro, nós criamos uma fantasia, uma ilusão, com a dor e o sofrimento de muitos. No Império, no auge do Império Romano, havia praticamente 3 escravos para cada 10 romanos. Para cada população de 10 romanos existiam 3 escravos. Os escravos faziam um trabalho duro. Os escravos faziam o que realmente deveria ser feito para merecermos aquele conforto, embora eles não desfrutassem desse conforto. Só para vocês terem ideia, Espartacus, né? Quando ele fez aquela rebelião e quando Roma massacrou, foram crucificados 3.000 seres humanos. Imagine quanta madeira foi necessário para crucificar 3.000 seres humanos. De uma ponta a outra de uma estrada, eram tantas pessoas crucificadas entre homens e mulheres, porque a nossa mente, a gente só tem a ideia de que só Jesus foi crucificado ou alguns poucos bandidos, que era um castigo punitivo romano. Sim, era um castigo punitivo romano, mas que foi uma crucificada na época de Espartacus 3.000 seres humanos de uma vez só. Fora os celtas, que foram 2 milhões de celtas tiveram de morrer para ostentar a riqueza de Roma. Então não me venha com essa conversa de prosperidade aqui, porque nós temos o direito de ser felizes ao custo da miséria de muitos. O sistema capitalista, ele funciona nesse prospecto de visão, onde eu vou retirar de muitos para gerar a minha prosperidade. Enquanto o próprio budismo, o próprio Mestre Jesus vem nos orientar que tenhamos o suficiente apenas para nos mantermos dignamente. Passou desse processo, a sua arrogância, a sua vaidade, a sua prepotência, tentando se justificar para que você tenha além do necessário. Então, a origem, principalmente dos bancos, começou a partir desse processo ganancioso. Eu vou te dar um pequeno exemplo de como se originou o banco, para você ter uma pequena noção de como funciona, porque eu já fui bancário, eu trabalhei em bancos. Eu juntei uma certa riqueza. Então eu
juntei uma certa riqueza e vendi a minha produção, vamos dizer, de ovelhas. Eu tinha um grande rebanho de ovelhas, 4, 5, 10 mil ovelhas vendi. E ele me pagou com um mineral muito raro que nós denominamos de ouro. Era muito raro ainda, continua sendo. E aí eu peguei esse ouro, eu falei, pô, se eu guardar esse ouro em casa não vai ser seguro, então eu vou procurar uma instituição que possa guardar. Naquela época, quem era que mexia com dinheiro? Judeus. Então eu confinava a um judeu que ele guardasse aquela soma, porque ele tinha cofres, e eu não tinha cofre. Então ele guardava aquele cofre, aquela quantidade de ouro no cofre dele, e me dava um recibo no valor e no montante de que eu tinha ali. E aí eu começava a andar com aquele recibo e de repente sentia a necessidade de utilizar uma certa quantia daquele recibo, do valor que eu tinha. E aí começou a surgir a primeira moeda papel, porque eu poderia negociar aquele valor que eu recebi do banco, né? E aí começou a virar moeda, dinheiro de papel. Como é que o banco lucra? Ele lucra da seguinte forma: como eu tenho aquele dinheiro ali guardado, eu vou cobrar 3% para que eu mantenha aquele dinheiro ali guardado. Vem mais um cliente, bota mais um montante e eu vou cobrar 3% sobre o valor total que ele guarda ali no banco. A partir desse momento, vem uma pessoa que não tem para guardar, mas ele vem pedir emprestado. Eu pego uma parte daquele dinheiro que me deram para guardar e eu empresto para ele com uma concessão de juro, 10, 15, 20, 30% de juro. E quando ele me devolve o dinheiro, ele devolve a mais, eu pego, reponho o que eu tirei do cliente e guardo o lucro para mim. É assim que o banco ganha dinheiro. Por que judeus? Porque os judeus nunca acreditaram de que Jesus veio à Terra. E que a própria consolidação da Igreja Católica se baseou no princípio de que agiotismo era pecado. Então coube o papel sujo. A própria população judaica, que não acreditava que aquele que morreu na cruz era o Cristo, e poderíamos ter então a liberdade de não seguir os mandamentos daquele que veio. Então o processo é muito simples. Então quando nós utilizarmos a nova política econômica, que não se mexe com dinheiro, mas com o que você produz, vamos acabar até com o processo de aposentadoria. Vamos acabar até com a cobrança de impostos, porque são sistemas arcaicos, que dão limitação e privilégios para aqueles que não têm ética, moral e conduta, onde eu citei o livro de Maquiavel. Então o livro de Maquiavel ensina todo o procedimento para termos a política que temos hoje. Uma política corrupta, suja, e que nós devemos falar o que é conveniente, porque é conveniente para você naquele momento. Assim como houve o processo da escravatura, você acha que na época em que as colônias estavam pegando negros escravos, a igreja interviu no processo? Não interviu no processo. Muito pelo contrário, ele falou que os negros não tinham almas e espíritos. Era conveniente você tê-lo como objeto de posse material e que você poderia descartar a qualquer momento, sem sentimento de culpa em sua consciência que você estava lidando com um ser humano. Então muito cuidado com esse processo de prosperidade, muito cuidado, porque a prosperidade acaba nos remetendo a uma vaidade extraordinária que nos afasta dos princípios espirituais. A verdadeira essência, o mundo material foi criado para desenvolver o espírito e não o espírito ficar servindo o mundo material o tempo todo. Abramos os olhos, vamos identificar a verdadeira Matrix, que nós estamos mergulhados há tanto tempo, há tantos séculos, e foram motivos de várias guerras. Só para vocês terem ideia, 1.500 guerras na história da humanidade, 1.400 foi por meras questões religiosas de princípios materiais e econômicos. E as outras foi de divergências de ideias, as outras 100 guerras. Divergências de ideias que o território tem que ser feito de acordo com a cultura local, com digamos assim, o idioma local. Então,
Esse é a nossa realidade. Este é o mundo que nós criamos e que nós temos a capacidade de mudar ele por inteiro. Lá na Índia, houve um sistema de educação das crianças e a principal base é introduzir os valores humanos. Então, desde criança, nós vamos ensinando às nossas crianças que é importante o abraço, o importante é sentar, é conversar, o importante é você distrair o seu corpo para um processo meditativo de reflexão. Depois que a criança aprende esses processos e ele interpreta que o coleguinha do lado não será o seu concorrente, mas um beneficiário seu, um amigo, um companheiro para todos os momentos, aí você começa a instituir o conhecimento cartesiano, o conhecimento acadêmico, o conhecimento que nós colocamos para educar os nossos filhos. Mas a sociedade faz o contrário. Aqueles que sabem mais vão ser os mais bem-sucedidos, é aqueles que vão ter mais privilégios, é aqueles que vão passar à frente dos outros e que o seu colega do lado é seu concorrente. Então nós temos que mudar esse entendimento, essa política educacional, em que vamos privilegiando pouco, porque o sistema gera pouco emprego, ele não abastece o mercado na medida da sua necessidade. Nós não construímos a quantidade de casas necessárias para as pessoas, nós não construímos o sistema de saúde para todos os doentes, nós não criamos uma política de prevenção às doenças, nós não facilitamos nada, nós criamos dificuldades no processo humano para criar as necessidades. As dificuldades criam as necessidades. E é isso que a gente faz. Então, por isso que a burocracia existe. A burocracia ela passa a existir a partir desse processo. Se eu criar um sistema burocrático, eu vou gerar uma brecha. E essa brecha vai custar. Só para vocês terem ideia, no meio do direito, nós temos aproximadamente mais de 25 mil leis. Então, o processo da OAB, temos no nosso sistema, temos mais de 25 mil leis. São 25 mil formas de se fazer o mal. São 25 mil formas de você burlar um sistema que foi elaborado para dar certo. Então, a quem nós queremos enganar? Nós estamos enganando a nós mesmos e estamos colhendo consequências pesadas. Estamos colhendo consequências kármicas extraordinárias. E aí você fala de um grande índice de assalto, de roubos, de sequestro, de estouro de caixa eletrônico. Nós vamos vendo cada vez a vida se tornando mais preocupante, mais violenta, e aí nós achamos, né? Nós achamos que a solução é isso, é aquilo, não é? Nós somos responsáveis pelas consequências que o dinheiro chegou a esse ponto. Nós somos responsáveis por isso. Porque nós não queremos assumir compromisso. Porque nós não queremos ser éticos. Porque dentro do Congresso Nacional existe um Conselho de Ética. Isso é um tapa em nossa cara. Como é que você vem dizer a mim que o líder que eu escolhi para me representar a minha cidade, meu estado, não tem ética? Porque lá dentro é um Conselho de Ética. Então você está dizendo que em Brasília, nos 3 poderes, tem um Conselho de Ética? Tem um Conselho de Ética. É um tapa em nossas caras. Os próprios líderes que nós escolhemos está, digamos, entre aspas, nos traindo de uma certa forma, porque aqui nós queremos sempre levar vantagem. Não estamos dispostos a assumir compromissos e responsabilidades, mas queremos desfrutar. Isso nós queremos. Não desenvolvemos uma tecnologia própria de produção automobilística, não desenvolvemos uma tecnologia para desenvolver as nossas próprias vacinas. Mas tem alguns centros aqui já sendo iniciados, mas desestimulados pelo próprio governo a não se desenvolver. Mas queremos comprar de fora. Então aquele que não produz não tem como vender, tem que comprar. É uma matemática bem simples esse processo. E aí nós vamos acuminando através de um processo em que nós chegamos em um processo de estagnação que nós estamos vivendo hoje e achamos que fulano e beltrano é o culpado. Mas o fio da meada começou há muito tempo antes desse processo, chegar a esse processo de estagnação. Então a origem dos bancos nos mostra como o próprio homem, ele querendo, entre aspas, ser esperto, né, acabou gerando riquezas que gerou consequências
de pobreza de muitos. Há um outro processo, sim. A fórmula de hora bônus é utilizada de acordo com a sua consciência, onde é registrado na sua consciência sua verdadeira produção. Uma das características interessantes que botaram no grupo foi um vídeo onde um certo professor